Olá pessoal, sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som, e esse é o Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. Eu já peço que você dê o seu joinha, se inscreva nesse canal, porque é importantíssimo para a nossa integração. Antes de eu anunciar a convidada de hoje, eu quero agradecer ao Super Compras do João 23, localizado ali na Avenida João 23, ao lado da JK Materiais de Construção. E o Super Compras do João 23 envia diariamente as ofertas via WhatsApp. As ofertas da segunda do frango, da terça quente, da quarta verde, da quinta filé, da sexta suína e as ofertas do final de semana. É o Super Compras que está há décadas servindo você com muita qualidade no atendimento e também sempre melhorando a cada dia mais para servir você cada vez melhor. É o Super Compras do João 23. Então anota aí o número do WhatsApp para você receber as ofertas todos os dias. É o 997520506, 997520506, também tem o WhatsApp da entrega, né? Que é o 97257-9875, 97257-9875. Obrigado aí a parceria do Super Compras, a família Antunes, muito obrigado. Desde a época do carro de som, temos essa parceria, eu agradeço que está acreditando no projeto do Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. Agora sim, vamos anunciar, já estava aqui aguardando ansiosamente pela sua presença, Andressa Lobo, idealizadora do projeto Descubra Santa Cruz. Joga para cá para mim, Hugo. Alô, Santa Cruzense, Descubra Santa Cruz. A maioria de nós que moramos aqui não conhecemos a história do nosso bairro, um bairro imperial. A história do nosso bairro faz parte da história do Brasil. E o projeto Descubra Santa Cruz, da Andressa Lobo, que vai falar pra gente aqui, ela é guia de turismo e eu quero, tanto eu quanto você, vamos conhecer a história desse projeto Descubra Santa Cruz. Eu tenho aqui uma frase que está aqui no panfleto. Santa Cruz é um bairro histórico esquecido na Zona Oeste Carioca, com uma potencialidade incrível que pode entrar no mapa turístico do Rio de Janeiro. E isso depende de nós, de todos nós. Andressa, seja muito bem-vinda ao Santa Cruz Pod. Claudinho, muito obrigada pelo convite. Também estava ansiosa por esse convite. Muito bom poder falar com a sua audiência. Poder estar aqui no mesmo lugar onde já teve a professora Edith Moraes, o professor Simvaldo. É a oportunidade de vários projetos, várias personalidades que são ativistas no território, estarem falando sobre o nosso território, mostrando um pouquinho mais do que pode ser feito por cada um de nós para melhorar Santa Cruz. Então, que eu falei no início do vídeo aqui, é que a maioria dos Santa Cruzenses, né, não conhece a história do nosso bairro. E tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que tem gente aqui em Santa Cruz, Andressa, que pensa que Santa Cruz é só a Rua 1ª, Rua Nestor, Avenida Isabel, Rua Fernanda, Visconde de Araguaia. Não. Santa Cruz é imensa, com os seus subbairros, com os nossos mais de 200 mil habitantes, né? E esse bairro maravilhoso que eu cresci aqui, eu vivi aqui, eu vivo Santa Cruz. Eu queria também ver esse bairro desenvolvido e conhecer um pouco mais a história. Conheço um pouquinho, não tanto quanto você, o professor Simvaldo, tanta gente, professores que estiveram aqui na bancada, mas a gente vai aprendendo cada vez mais com pessoas como você, que acreditam no nosso bairro, que estão trazendo pessoas para conhecer a nossa história. Mas fala pra gente, mas como é que começou tudo isso? Há quanto tempo? Tem quanto tempo que o Descubra Santa Cruz surgiu? Então, o projeto está indo para o seu 4º ano, a gente começa bem no meio da pandemia. E aí, para falar um pouquinho da história do projeto, tem que falar sobre mim. Eu sou guia de turismo, formada, e trabalhava em Copacabana, numa agência de turismo. Então, pegava aqui o frescão, 3h30, 4 horas da manhã, e era responsável por levar os grupos que falavam francês para Petrópolis. Só que quando eu chegava lá, eles não queriam conhecer Petrópolis. A referência que eles tinham do período imperial era a Fazenda de Santa Cruz. Tem uma fotinho aqui, que é o livro que eles usam como referência, que é o livro de Jean-Baptiste Debré. Ele esteve aqui durante a missão artística francesa e aí produziu esse livro, Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, que é uma referência até hoje na Europa.
E ele, nessa época, o Palácio de Veraneio Imperial era em Santa Cruz. Então, nessa época, o Palácio de Veraneio Imperial era em Santa Cruz. A referência que eles têm é justamente as publicações que foram feitas nesse período. Além de Debré, a gente teve aqui Maria Graham, que também criou uma outra publicação. Então, as informações naquela época, que não existia internet, elas demoravam muito tempo para chegar, mas chegavam através de livros. Sim. Que durante muito tempo foi utilizado nas escolas. E aí eu vejo senhores de 50, 60 anos que têm como referência essa literatura, vêm para o Rio de Janeiro para conhecer o Palácio de Veraneio, que era uma antiga igrejinha, que tinha uma torre cineira, e quando chega em Petrópolis fica decepcionado porque não é aquilo que ele estava procurando. E como guia de turismo, eu tinha que responder para ele, infelizmente, aqui você não encontra o que você está procurando. Porque se eu citasse Santa Cruz como uma possibilidade, eu ia estar tentando vender um roteiro que a agência não vendia e eu estava demitida. Graças à pandemia e o Fique em Casa, eu tive tempo para estudar um pouquinho mais a história de Santa Cruz e trazer à tona as informações que eu estava pesquisando. O projeto ele começa como um tour virtual, uma plataforma online chamada The iFriend, que no período da pandemia criou essa possibilidade dos guias conseguirem angariar algum dinheirinho fazendo visitações virtuais. E aí, na época, eles perguntaram o que vocês gostariam de falar. Eu falei de Santa Cruz e, por sorte, a pessoa responsável por selecionar os roteiros não era do Rio de Janeiro, então ela não tinha preconceito. Entendo. O escritório deles era na Glória e quando eu falei Santa Cruz, eu fiquei sabendo depois que eu virei motivo de piada. O que tem em Santa Cruz? Santa Cruz não tem nada. Brincadeira. E né? aí a coordenadora falou, olha, se tem uma guia de turismo lá dizendo que tem história, eu quero ouvir. E naquele ano a gente foi recorde de interação numa live e top 10 de visualização. E o nome da live se chamava Descubra Santa Cruz RJ. Ah, sim. Então esse nome Descubra Santa Cruz, eu até falei erradamente, Descubra Santa Cruz RJ, né? Então com essa importância histórica que Santa Cruz tem, que você já carregava isso com você, né? Então eu tô vendo que você já teve muita dificuldade lá, Copacabana, realmente o Rio de Janeiro é muito bonito, mas Santa Cruz tem o seu valor, faz parte da história do Brasil, como eu disse no início. E como é que você enfrentou isso no decorrer, foi no meio da pandemia, né? Como é que você teve outros episódios? Sim, a gente fez mais uma live e aí um pouco depois começou a abertura e aí a gente começou com as caminhadas culturais. Ah, sim. Esse daqui é o Palácio de Veraneio que eu comentei com vocês. Hoje em dia é o quartel do Exército e é esse o lugar que os turistas estrangeiros querem conhecer, querem visitar. Ele tem, inclusive, uma sala histórica ali que mostra um pouco das pinturas que foram feitas durante toda a formação da Fazenda de Santa Cruz. E é um local que os próprios moradores quase não visitam ou não conhecem. Falta de fomento, né? Falta de incentivo. Eu tenho essa informação realmente que você falou. Mas a grande maioria que está nos assistindo agora no Santa Cruz Pod, que mora em Santa Cruz e região, eu tenho certeza que eles não sabem disso. Tem que vir daqui, tem que vir de pessoas como você, né? E tantas outras que valorizam nossa região, historicamente também, né? Que devem ter essa missão que o Descubra Santa Cruz RJ tem, né? Mas aí pode concluir, pode continuar. No interior... Então, como você falou, a mudança tem que vir da gente. Isso. A gente começa a trabalhar isso pensando em comunicar aos próprios moradores. A primeira caminhada ainda era no período pandêmico, então a gente está aí de máscara. Essa aí foi 2020? Foi 2021 que já 2021, começou a liberação. Sim. Ah, sim. E aí a gente tinha um mural em Santa Cruz, que era uma homenagem aos 450 anos de Santa Cruz, que narrava a história desde Piracema até o período republicano. Então a gente conseguia dar uma aula sobre Santa Cruz aqui. Essa é no André Vidal ali. Não é mais. Não é mais, né? Não é mais. Perdemos o mural. Como eu falo, Santa Cruz não tem manutenção nem histórica, não tem nada, né? A gente tem muita dificuldade de trazer as coisas para cá. Existem, por exemplo, editais de fomento que agora já conhecem a arte urbana como
algo a receber um investimento. E a gente tem aqui as pessoas que fazem, mas que não sabem essa burocracia de edital. Então, a gente não chega... O dinheiro não chega até a gente para a gente fazer essa reforma, para a gente fazer a manutenção do patrimônio que a gente tem, que é uma outra dificuldade do território. Foi feito um levantamento, está até disponível num livro chamado O Rio a partir da Zona Oeste, que mostrava os agentes culturais produzindo a cultura aqui mesmo quando o poder público não chegava. Quanto tempo a gente ficou sem a Areninha aqui funcionando? A gente tinha um centro cultural que não funcionava, as portas não estavam mais abertas para o público. E aí a gente tem que batalhar, sim, como você disse, cabe a nós mudarmos isso. E é muito legal quando a gente estuda um pouquinho a história de Petrópolis e descobre que foi assim, foi uma insatisfação da população que fez com que eles pedissem a preservação dos patrimônios de lá. Depois o poder público só chegou assinando a lei, carimbando e dando ok. Da insatisfação que surge essa mudança. E eu acho que a gente tem tudo para começar grandes mudanças no nosso território. As caminhadas culturais, a gente tem parceria agora com a Associação de Professores. A gente já ultrapassou mais de 6 mil turistas vindo a Santa Cruz. Logo assim que a gente começou o projeto, tem uma estagiária minha que é de Belas Artes e ela fez a coleção de cartões postais. Então, essa daqui é uma foto da Julie Carmo, que faz parte da coleção de cartões postais. A Fonte Wallace é o segundo cartão postal nosso. E é importante entender a história dessa fonte no mundo. A gente tem um exemplar aqui que passa despercebido por nós, mas que é igual que você encontra em Paris. Tem vários pontos do mundo essa Fonte Wallace. No Rio de Janeiro são 3 delas. Então você tem no Museu Histórico Nacional, na Gávea, você tem na Floresta da Tijuca, mas esse daqui é o único que você chega de trem, de BRT, de carro. Mais acessível, né? E as pessoas não sabem o que é aquele Não patrimônio ali no meio da praça. A próxima? E aí a gente começou o projeto conseguindo... Vou falar e... Depois pode iniciar. Pode. Vou fazer uma pergunta para você. Aí é fácil, né? Quero ver quando for ao vivo. Vou fazer uma pergunta para você, que foi a mesma que eu fiz para o secretário de Educação e para a audiência que estava numa audiência pública lá no Palacete. Você aprendeu a história do Rio de Janeiro na escola? Não. A gente não aprende a história do Rio de Janeiro. Não. A gente aprende a história do Brasil que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque se ensinassem a história do Rio de Janeiro pra gente, todo mundo ia conhecer a história de Santa Cruz e entender a importância da periferia e do subúrbio. Eles fazem um recorte da história focado no centro, São Cristóvão, expande um pouco mais a história moderna para a Zona Sul, mas é como se a gente não existisse. Se você olhar no mapa da Rio Tour, a gente não existe. Ele não atravessa o túnel. E aí, se a gente não estuda, é como se não tivesse realmente nada, que é o máximo que a gente ouve, né? Santa Cruz não tem nada. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a mudar um pouco mais. Nessa audiência pública, a gente levou essa questão para o secretário de Educação e a gente levou para o presidente da Câmara a necessidade de querer Santa Cruz reconhecido como bairro imperial. Em 2008, foram celebrados 200 anos da chegada da família real ao Brasil. São Cristóvão recebe esse título. E aí, em 2022, iam ser 200 anos de independência, foi a hora da gente pedir o título para Santa Cruz também. O pedido acontece em setembro de 2021. Em maio, a lei é assinada. E aí, 2 meses depois, a gente realiza o primeiro festival Santa Cruz, meu bairro imperial. Essa foto aqui é de uma das peças teatrais que a gente tem. Onde foi exatamente o local? Em frente ao quartel. Sim, a gente usa os jardins do antigo Palácio de Veraneio Real e Imperial para que toda a população se sinta pertencente a essa história. Dentro do projeto, a gente tem a questão da educação patrimonial. Então, temos livros infantis da coleção História de Santa Cruz para Crianças e as peças teatrais são inspiradas nesses livros. Ano passado foi a segunda apresentação. Esse pessoal daqui é do teatro, é do elenco teatral Amante das Artes. São artistas amadores daqui, então a gente está dando palco aos nossos artistas. No primeiro ano, nosso chamariz foi a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, que é a melhor banda do Brasil. E a gente queria trazer ela para falar dessa importância histórica. Os fuzileiros navais chegaram junto com a família real no Brasil.
Se você reparar, tanto a PM quanto os fuzileiros navais foram fundados, a PM do Rio de Janeiro, né, em 1808, que é a chegada da família real. Sim. Se a família real vem passar férias em Santa Cruz, então eles já estavam em Santa Cruz também desde 1808, fazendo a guarda da família real. E aí a gente traz esse conteúdo histórico para uma bela apresentação artística que movimenta todo o bairro. O festival, ele chega já na 2ª edição. Esse ano, se tudo der certo, vai ser a 3ª edição. Mas em 2022, a gente realizou também o Festival Independências, dentro do Palacete Princesa Isabel. E aí uma das coisas que a gente verificou era que os empreendedores na nossa feira de economia criativa daqui do evento do quartel, muitos deles viraram empreendedores por necessidade. Período de pandemia ficaram... Esbarrei no microfone. Pode continuar. Período de pandemia, foram demitidos, perderam a renda e aí começaram a empreender. E muitas vezes não sabiam como fazer isso. Então, perdiam dinheiro, trocavam moeda. E aí, nesse evento, foi um evento de 5 dias que aconteceu no Palacete. A gente fez 2 dias de jornada empreendedora, com um ciclo de palestras de empreendedores locais, ensinando outros empreendedores a questão do marketing digital, a divulgação nas redes, a precificação. E a gente pensou na nossa feira de economia criativa, mas alcançou os alunos da rede pública de ensino. Teve um dia que foram mais de 300 alunos, a gente tinha fila de espera para entrar nessa palestra. E é a informação chegando até eles. O Caio de Carvalho, que é o que está aí na palestra, ele fala, olha, o que eu enxerguei nos olhos dessas crianças foi... Eu ampliei o horizonte deles, a perspectiva deles. Quantos deles usam redes sociais e não sabem que dá para ganhar dinheiro trabalhando com redes sociais? E aí você traz isso de uma forma mais profissional e eles conseguem entender que já passou o tempo que só tinha profissão quem era médico ou advogado. A gente traz para a nossa realidade futuros possíveis. E aí esse foi o 2º festival, Santa Cruz, meu bairro imperial. A banda do Apolo é sempre uma parceira nossa. Os empreendedores locais. São várias barraquinhas, né? Sim, a gente tem de tudo. Tem antiquário, tem comida, tem projetos sociais, tem projetos de mães atípicas que levam, inclusive, a conscientização dessa situação dos filhos e da situação da própria mãe, né, vulnerável. Eles produzem artesanato e conseguem uma renda extra. Muitas dessas mães precisam largar os empregos para cuidar dos filhos. E aí se unem numa forma de rede para conseguir melhorar a situação delas. Esse daqui, não sei se você conhece, a gente tem em Santa Cruz uma escola de circo, né? Escola de Circo Dirce Galvão. São artistas circenses da Favela do Aço. Nosso primeiro evento, eles entraram assim para preencher um buraco que apareceu na semana do evento. Eu não conhecia, tanto que quando me ligaram eu pedi desculpas. Olha, eu peço desculpas. Meu projeto se chama Descubra Santa Cruz e eu não sabia que vocês existiam. E aí o 2º ano que eles estiveram com a gente, no primeiro ano a gente teve uma questão de que quem pagou os cachês foi a Rio Tour. E ela colocou algumas exigências que para a gente parecia intangível. Tinham que ser artistas que tivessem pelo menos 3 matérias publicadas em mídias tradicionais. Olha. E aí, assim, blog não serve, site não serve. A gente está falando de revista e de jornal. Quantos artistas de Santa Cruz tem isso? Não tem como acessar, né? E depois difícil, que eles entraram pro nosso espetáculo, eu conversando com eles, eu descobri que eles fazem parte do elenco oficial do Rock in Rio. Se você tivesse falado que você tem um contrato assinado por Medina, duvido que a Rio Tour ia negar o cachê para vocês. Até Medina contrata vocês, a Rio Tour não vai recusar. E aí a gente descobre o quanto de artista bom a gente tem no território e que às vezes a gente não sabe o que o colega do lado faz. O projeto, a gente vai também nas escolas. A vida na periferia. E aí, a vida em Santa Cruz. Exatamente. A gente cria essa construção, a gente ajuda a criar esse pensamento crítico junto aos alunos, mostrando a realidade que é o Rio de Janeiro, no centro e na Zona Sul, comparando com o que a gente vive aqui e trazendo esse questionamento de que se a gente não estiver insatisfeito, a gente não estiver reclamando, nada vai mudar. Olha, eu vou falar uma coisa para você.
o morador da Tijuca, ele não tem a mesma tranquilidade para andar na rua que o morador de Santa Cruz. Sim. Os jovens vão para a escola em grupos. Se andar sozinho já era o celular. E Santa Cruz ainda é um local que você pode andar com a família, só que nós não temos opções de lazer, né? A não ser projetos como o Descubra Santa Cruz RJ e alguns projetos assim, caráter privado, Santa Cruz não tem fomento ao esporte, à cultura, e a gente fica assim à mercê, né? Se não é um projeto como o seu, de mais alguns amigos aí, Santa Cruz realmente era pior do que é. Assim, uma das coisas que eu sinto falta, que a tecnologia acabou mudando na nossa rotina, o WhatsApp acabou com as cadeirinhas de praia na calçada. Acho que para mim é uma memória que eu tenho de toda a minha infância, você passar pela rua, inaugurou o McDonald's, vamos tomar casquinha no McDonald's. Toda a rua sabia para onde você estava, era um período que não tinha celular, o WhatsApp, então se a mãe perguntasse, não, ela passou por aqui. E aí era fácil de localizar porque era um cuidando do outro. Com a questão do WhatsApp, você acaba se trancando na sua casa e aí você perde um pouco desse convívio com o vizinho, do diálogo. Acho que em relação aos eventos do nosso território, eu diria que para além dos eventos, a gente tem muito essa mentalidade. A gente tem um bairro que ele é muito grande. E aí é uma realidade, sim, do nosso território. Muitas vezes o morador de Antares não sai de Antares para vir ao centro de Santa Cruz. O morador da Urucânia resolve a vida dele toda na Urucânia. É a fragmentação, como eu disse para você. Santa Cruz é toda fragmentada em pedaços, né? Então, essa reconstrução é uma coisa desafiadora, mas é possível. Sim, e aí o que eu vejo? Quem tem a oportunidade de sair do bairro para estudar, começa a entender que distância é só questão de perspectiva. Se eu saio de Santa Cruz para ir trabalhar no centro da cidade, eu também posso sair de Santa Cruz para ir para o lazer no centro da cidade. E eu não me privo mais do lazer porque não tem atividades culturais no meu território. Mas é uma forma egoísta, porque eu fui. E os outros quase 300 mil moradores? Não tem como. Quando a gente começa a fazer eventos no território, a gente está proporcionando isso para toda a comunidade. Trazer para cá, né? Para o nosso quintal, né? E aí a gente começa a ver que mesmo fazendo um evento gratuito, a gente ainda não consegue alcançar, porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro para sair de dentro da João 23, para sair de dentro do aço. Não tem o incentivo também, para pagar a passagem para vir para cá. Ou se tem, não tem o dinheiro do lanche, então termina logo. Isso prova que o bairro é muito grande. Né? Sim. Vamos colocar do São Fernando até o Cesarão, eu posso mensurar aí uns 8 quilômetros, 10 quilômetros. Olha a distância. Como é que a família vai se deslocar? Porque o bairro é enorme, né? E aí o bairro é enorme e as linhas não atendem a todo mundo. A gente tem muito mais van do que ônibus. E quantas baldeações a gente tem que fazer, por exemplo, para ir do São Fernando até a Nova Septiba? Isso. Ou até o Aço? Dentro do próprio bairro, a gente gasta a integração do Rio Card e não consegue alcançar o objetivo. É verdade. No ano passado, a gente conseguiu, e aí foi uma conquista que me trouxe muita alegria, transporte público para trazer projetos sociais e alunos da rede pública para participarem do nosso evento. Para esse ano, a gente está pensando um dia exclusivo para a rede pública, então ampliar esse número de alunos. Pensa na quantidade de escolas que você tem no centro de Santa Cruz que conseguem chegar andando até o quartel. E nas escolas que são mais distantes, a gente vai ter o ônibus com guia de turismo para fazer eles participarem desse momento de cultura com artistas locais, mostrando a história local também. Então, a gente tem a guia de turismo que vai fazer a caminhada por ali. A gente tem a peça teatral que vai mostrar para eles a importância. A gente pensa em Santa Cruz, a gente não tem noção da dimensão que foi Santa Cruz para a história do Brasil e para a história do mundo. Isso. A gente está dialogando com a base aérea de Santa Cruz para ver se eles abrem novamente as portas para a comunidade. Mas, por exemplo, ano passado a gente conseguiu a banda da base aérea para se apresentar no nosso evento e eu tive que usar dos argumentos de, olha, eu consegui a banda dos fuzileiros, que veio de longe, mas não consegui vocês que são daqui de casa.
porque não tem mais essa integração da aeronáutica com o território. Sim. Ainda bem que o Exército está abrindo as portas, os quintais, o jardim para os nossos eventos, mas eu sinto falta desse momento. Fui à festa junina dentro do hangar do Zeppelin, a própria capela daqui da João 23 realizava a festa lá dentro. Na minha época de infância, aluno de escola pública ganhava, inclusive, passeio de avião. Você lembra disso? Já fui. Os melhores alunos do concurso de redação conseguiam um voo panorâmico por Santa Cruz. E agora a gente não consegue chegar nem até a porta. E aí a gente está falando do único bem que é tombado nas 3 esferas dentro do bairro de Santa Cruz. Parece que quando a gente avança de um lado, a gente acaba regredindo do outro. E aí a gente perde o acesso que a gente tinha, a facilidade. Para quem não sabe, teve um curso de formação de guia de turismo aqui em Santa Cruz. Foram 2 turmas. E na época do curso, a própria base aérea ofereceu o micro-ônibus para formar esses guias de turismo a andarem pelos patrimônios de Santa Cruz, incluindo o hangar do Zeppelin. Esse momento aí foi o quê? Então, isso daqui são as nossas ações dentro das escolas, quando a gente traz esse questionamento para eles. Por exemplo, eu dei uma entrevista para a rádio que existia aqui na Catedral, e uma das perguntas do entrevistador foi em relação à questão de hotéis em Santa Cruz. E o que eu ouvi do presidente da Câmara naquele dia é que o plano diretor de Santa Cruz não era interessante para o setor hoteleiro. A gente só autorizava a construção de 8 pavimentos, então era um hotel muito baixo para interessar eles. Teria que haver uma mudança no plano diretor para se tornar mais atrativo. E aí, pasmem, a gente teve uma audiência pública da Câmara dos Vereadores em Santa Cruz, a gente levou isso para eles e o plano diretor foi aprovado reduzindo a metade. Pode falar mais perto do microfone. 4 pavimentos em Santa Cruz. E nesse dia aqui foi muito interessante porque a professora falou, olha, imagina só, hotéis funcionando em Santa Cruz. A gente está falando de emprego 24 horas por dia, porque são 3 turnos. Do camareiro ao cozinheiro. O quanto de emprego que você teria aqui no território. Você ouve de que Santa Cruz não tem público para hotel. Meu pai se aposentou pelo distrito de Santa Cruz, numa época em que, quando vinha alguém de fora, ou ele ficava em Angra ou ele ficava na Barra, porque nem no Recreio tinha hotel. Agora Itaguaí tem 3 hotéis, então eles ficam com os impostos, com os dinheiros, e a gente fica só com a poluição. Infelizmente. Aí, esse daqui é a Câmara dos Vereadores. A gente lançou em 2022, em parceria com o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, uma exposição chamada Santa Cruz, um bairro imperial no bicentenário da independência do Brasil. E aí foi uma parceria com o Santa Cruz Shopping também. A primeira edição dessa exposição aconteceu dentro do shopping. Já que a gente tinha essa ideia de que Santa Cruz tem um museu comunitário, o museu tem que ir até as pessoas. Quantas pessoas passam pelo Palacete e não sabem que podem entrar ali? Que tem uma biblioteca pública, que tem atividades de graça. A gente levando essa exposição até as pessoas, eles começaram a entender um pouquinho mais e, posteriormente, essa exposição foi lá para a Câmara dos Vereadores. E aí essa daqui foi quando eu ganhei a medalha Chiquinha Gonzaga, também na Câmara dos Vereadores. Um reconhecimento... Parabéns. Obrigada. Eu não sabia. É um reconhecimento por essa questão de a gente estar mudando a perspectiva, o ponto de vista das pessoas em relação a Santa Cruz. Tem uma pessoa de Santa Cruz que está se formando agora na UERJ em jornalismo, e o TCC dela foi justamente isso. Sobre as matérias que foram feitas sobre Santa Cruz depois do título de bairro imperial. Até aquele momento a gente só tinha, geralmente, eram notícias falando sobre violência, falando sobre perigo, e agora você muda para a perspectiva de que Santa Cruz tem muito mais. Santa Cruz tem cultura, Santa Cruz tem atividade. A gente fala que Santa Cruz não é um bairro dormitório. Depois só chega um pouquinho mais para trás, que tá passando o microfone aí, tá sendo muito baixinho. Põe o Santa Cruz pode, então, de novo. A voz dela tá sendo baixinha, né? Tá indo pra... tu vai falando, vai fazendo assim, ó. Pronto. Não, ao contrário, pra frente, que tá passando Ué? o microfone. Tá assim, ó? É. Ah, é? Eu não percebi isso daqui, não.
Pode rodar. Qual a posição foi. tá boa aí, Hugo? Roda ele assim, ó. Acho que agora tá melhor, né? Tem Que a imagem que eu vá pra frente, ainda dá pra não ver. Não, tem que rodar um pouco aí o microfone. Só um pouquinho pra esquerda. Pra esquerda ou pra direita? Direita. Só direita. Pronto. Eu ia falar pra voltar um E o fundo, som, então, do o Santa som, Cruz pode. o som tem que entrar aqui nessa região do microfone. Fala. É o que ele tem que fazer? Voltar pro fundo do Santa Cruz pode. Ah, tá. Acabou as fotos. Então é isso, Andressa. Nós devemos fomentar, né, as coisas boas de Santa Cruz. Santa Cruz pode, descubra Santa Cruz. Nós devemos valorizar nossa terra. E eu achei tão bonito esse projeto de vocês. Queria tanto e conseguir realizar esse sonho de você estar aqui comigo para a gente incentivar esse povo, estimular essa população a procurar, a valorizar, a visitar os monumentos de Santa Cruz, a apoiar as iniciativas que façam isso acontecer de verdade, né? Quando você fala de Santa Cruz fragmentada, eu te digo que não é só do território. A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que se destacaram na cultura de Santa Cruz, que aprenderam a ganhar dinheiro com isso, que não disseminaram esse conhecimento. Trabalhando com eles, fazendo eventos que a gente contrata, desde a equipe de filmagem até o palco, com pessoas daqui de Santa Cruz, a gente começa a ver dificuldades simples. Eu trabalho a vida toda com isso, mas eu nunca tive um CNPJ, porque nunca pediram que eu emitisse uma nota fiscal. E aí a pessoa fica sempre ganhando uma moedinha ou outra, quando se tivesse o CNPJ, ia poder conseguir um edital, um dinheiro maior, ia poder ampliar o trabalho que faz. E aí a gente está lançando também, isso daí é novidade para você, primeira mão. Está sendo lançada a Associação Cultural do Bairro Imperial de Santa Cruz. Justamente esses artistas que têm ajudado a fazer os nossos eventos e que muitas vezes não eram formalizados, agora como associação vão poder concorrer a editais, vão poder emitir as suas notas fiscais e vão poder estar mais presentes. Muito bom. Nessa disputa pelo fomento do Rio de Janeiro. Legal. O Santa Cruz pode, essa bancada aqui, é a bancada para a gente trazer a diversidade de Santa Cruz, trazer a história de Santa Cruz e principalmente, acima de tudo, incentivar a população e mostrar que Santa Cruz pode. Pode sim. A gente falou da fragmentação e agora eu vou falar para você sobre uma questão de união. Opa, união é comigo. Já ouviu falar no coletivo intersetorial? Não. É um coletivo que envolve não só projetos e ONGs, mas também funcionários da rede pública, seja de saúde, de ensino ou de assistência social, que se uniram durante o período da pandemia para cuidar do território. Então, assim, a primeira ação que eles tiveram foi, por exemplo, ali na praça, em frente ao bombeiro, ter galão de água e de sabão para os moradores de rua poderem lavar as mãos e diminuir a contaminação. E aí, através deles, a gente conseguiu fazer, por exemplo, caminhadas culturais com os assistidos do SUS, com o pessoal do CAPS. Muito bom. Fizemos um grande evento ano passado mostrando o trabalho realizado por essas ONGs e também pelo sistema de saúde mental junto aos moradores de Santa Cruz. E aí existe também essa união. É todo mundo no desespero, porque todo mundo tem que pagar as contas, tem que fazer o seu projeto, mas doa um pouquinho do seu tempo para fazer isso em prol do território. E eu acho que é isso. A gente tem que fomentar mais essa união, sim, ir para o projeto do colega, fazer a caminhada cultural, fazer o passeio ciclístico, jogar um basquete com WG. Isso. Para a gente dar apoio. Pensa aí quantas vezes você sai daqui para fazer uma programação bacana fora do seu território, mas teu vizinho está cantando no barzinho da esquina e você não vai dar um aplauso para ele. Se houver incentivo, isso muda. Então, o que acontece? Agora, na era do streaming, não é mais a grande mídia que fala, que dita as regras. Agora, as pessoas estão se falando entre si. E isso que é a riqueza nossa. Essa informação descentralizada vai fazer a diferença para Santa Cruz. O Santa Cruzense vai assistir esse canal, vai falar, poxa, que interessante, eu não sabia disso, eu não fazia ideia
que existia o Descubra Santa Cruz RJ, não fazia ideia. Vamos incentivar, vamos buscar aí a rede social, falar com nossos amigos, né? Isso é importante. Então, nessa era da informação descentralizada, nós temos aqui na palma da mão, né, o Santa Cruz Pode e também o Descubra Santa Cruz RJ, e vamos se inteirando e crescendo junto, que somente juntos podemos construir essa nova realidade. A gente tem que olhar um pouquinho mais para o lado para saber o que o vizinho está fazendo e como eu posso ajudar. Vou deixar até uma sugestão aí de um convidado para vocês, mas foi uma outra curiosidade que eu passei. Santa Cruz tem a comunidade do Mineiro Pau e tem a dança Mineiro Pau, que é promovida pela obra social Filhos da Razão e Justiça. Eu tenho certeza que muita gente não sabe de Santa Cruz. Eles estiveram no nosso primeiro evento, apresentando a dança e fazendo uma oficina. No Festival Independências, coitadas, crianças 7h30 da manhã estavam lá no Palacete para participar do Bom Dia Rio, ainda com sono. Apareceram também no RJTV. Que legal. E aí, no ano seguinte, conseguiram o título de Patrimônio Imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma dança ancestral em Santa Cruz, que agora é um patrimônio imaterial. E devemos fomentar isso também. Quanto mais a gente souber sobre os nossos territórios, quanto mais a gente falar, mais conquistas a gente consegue trazer para cá. Andressa, agora as pessoas estão curiosas para saber como faz. Eu quero ajudar esse projeto, né? Como é que faz? Primeira coisa para ajudar o projeto é você entrar nas redes sociais, não só aqui no Santa Cruz Pode, entrar nas redes sociais, curtir, né? Compartilhar, levar para os seus amigos. Quais são as redes sociais do Descubra Santa Cruz RJ? Descubra Santa Cruz RJ. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, está no YouTube. Confesso que eu tenho TikTok, mas eu ainda estou me familiarizando com eles. Todo mundo fala isso. Eu também. Mas segue as nossas redes, porque ali a gente vai colocar as novidades. Esse ano a gente conseguiu aprovar 4 eventos para o território de Santa Cruz. Está na batalha para conseguir o patrocínio via imposto de renda. Então, assim, se você paga imposto de renda, você pode destinar como pessoa física R$60 a cada R$1.000 que você deve para o projeto de Santa Cruz. Pessoa jurídica, 4% do imposto de renda, e a gente vai fazer 4 grandes festivais aqui, se tudo der certo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Acompanhe as redes sociais, a gente tem as caminhadas culturais junto à comunidade. Se você é professor de rede pública de ensino, você tem alguma atividade junto ao SUS, a gente também tem as atividades gratuitas, palestra, caminhada cultural. A gente vai até a população porque a gente quer que essa informação chegue até eles. A gente quer mais pessoas questionando e querendo mudar o nosso território para melhor. Com certeza vai mudar. Com certeza. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado de coração, em nome de Santa Cruz, em nome do Santa Cruz Pode. E tá aqui, ó, como eu falei no início, Santa Cruz é um bairro histórico esquecido na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com uma potencialidade incrível que pode entrar no mapa turístico do Rio. Muito obrigado e siga as redes aí do Santa Cruz, Descubra Santa Cruz RJ, e dê o seu like, seu joinha, se inscreva no canal, porque é você que vai decidir se Santa Cruz pode. Obrigado. As considerações finais, pode falar. Agradeço mais uma vez o convite. Como eu comecei a falar para você, a gente se inspirou muito em Petrópolis. Aí quando você pensa que Petrópolis tem um ano inteiro de calendários culturais, Santa Cruz tem potencial para isso. A gente tem a colônia japonesa, a gente tem a Sociedade Sul-Rio-Grandense, a gente tem o Mineiro Pau, a gente tem agora a celebração do título de bairro imperial. Dá para fazer evento o ano inteiro, e aí a gente vai estar fomentando desde o vendedor de água na esquina até o empreendedor que está vendendo na feirinha, ou o produtor que está trabalhando no nosso evento. E o dinheiro vai estar circulando por aqui. Um dinheiro que antes não existia vai estar chegando ao nosso território, e a gente vai estar também estimulando novas gerações a trabalharem em prol do próprio território. Muito obrigada pela oportunidade. Espero vocês numa caminhada cultural conosco. Com certeza estarei lá, com o meu carro de som, se for preciso para ajudar em alguma caminhada, estarei junto para poder a gente fomentar. Obrigado. Muito obrigada. Um abraço. Valeu, gente. Até a próxima.